Caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. No vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre as 5 causas da procrastinação durante os estudos acadêmicos. Bom, quando nós estamos estudando, projetando a leitura de textos científicos, a escrita de textos acadêmicos, é muito comum que você lide com a procrastinação, ou seja, com deixar para depois, com adiar aquela atividade que deveria ser feita hoje, mas você não faz porque você precisa dar conta de outras questões que envolvem o seu lar, a sua família, os seus colegas. Eu sempre gosto de dizer que quando nós assumimos um compromisso particular de cunho pessoal durante uma ideia de realizar o mestrado ou o doutorado, você cumpra com aquele objetivo. Não coloque empecilhos ao longo da sua carreira acadêmica, não procrastine. É sempre interessante que você faça acontecer, não deixe para depois. Eu trago aqui algumas dessas 5 causas que certamente elas perambulam a sua inquietação durante a produção dos seus estudos. A primeira causa é o medo do fracasso. Quando uma tarefa parece ser difícil, certamente não esteja à altura do próprio estudante, ele vai adiar para evitar lidar com a própria ansiedade. Ou seja, se você precisa escrever um artigo de uma disciplina do mestrado ou doutorado, e a deadline da própria disciplina são 2 meses, 60 dias, é muito comum que você, durante essa produção da própria escrita, e se você tem medo em relação ao fracasso, você vai adiar, você vai deixar para depois. E esse deixar para depois pode sim comprometer a sua vida estudantil, a sua vida acadêmica. Eu gosto sempre de frisar, com base na minha experiência, eu nunca deixei a produção da escrita para depois, para o último prazo. Assim que o professor sorteasse aí o tema que seria trabalhado num seminário, ou mesmo na produção de um artigo acadêmico, eu já me debruçava sobre os livros que eu precisava estudar para realizar a escrita desse artigo ou a produção do próprio seminário com os colegas. Então, é sempre importante que você cumpra à risca os prazos que a instituição na qual você está estudando exige. A segunda causa é o perfeccionismo. Muitos candidatos ao mestrado ou ao doutorado, pela impecável produção de um texto acadêmico ou de um projeto de pesquisa que será lido por pares ou pelos colegas acadêmicos, acabe adiando essa produção. Eu tenho um colega que, diante do fazer da escrita acadêmica, essa impecável produção que ele desejava produzir, acabava adiando a publicação de textos acadêmicos, de projetos, e aconteceu que ele nunca tentou aí, nunca entrou num programa de pós-graduação, não chegou a cursar as disciplinas de mestrado, porque ficava sempre adiando pelo simples achar que a produção merecia ser perfeita, merecia ser produzida de forma impecável. Então, muitas vezes essa pessoa não vai iniciar porque espera estar pronta ou encontrar um momento perfeito para conseguir cursar uma pós-graduação, para conseguir alavancar um artigo que, de certo modo, ainda está engavetado, né? Não existe escrita perfeita. Nós sabemos que, durante a produção do texto acadêmico, é muito comum que você leia e releia diversas vezes o seu texto, e até mesmo submetendo a alguma revista. Esse mesmo texto acaba retornando junto com o parecer técnico que, de certo modo, você vai precisar ajustar o texto novamente para uma outra submissão. É muito importante. A terceira causa é a falta de clareza ou planejamento.
muitos estudantes e acadêmicos durante o mestrado ou o doutorado, quando a tarefa é muito vaga, muito grande, que seja cumprida a longo prazo, que causa uma confusão mental e, ao mesmo tempo, o seu cérebro não consegue entender o início, ou o meio, ou o fim dessa tarefa, e você fique sobrecarregado, né, de tantas tarefas acadêmicas que você precisa fazer, certamente você vai adiar. Essa confusão mental gera ansiedade e, ao mesmo tempo, a falta da própria produção. Então, durante a sua rotina científica, busque compreender os meandros da produção de um texto, busque entender o que o professor solicitou para que você possa cumprir o prazo e não procrastine essa mesma produção. A quarta causa é a busca por uma gratificação imediata. Diante de um mundo tão veloz, nós somos condicionados às satisfações momentâneas. São aquelas satisfações instantâneas que o nosso cérebro ganha na dopamina, ganha na satisfação imediata, ao contrário de uma atividade morosa, de um artigo científico que demanda tempo, e certamente você vai submeter a uma revista, vai esperar um parecer técnico, vai esperar para que você possa submeter novamente, se caso esse artigo seja rejeitado. Então, lidar com prazos morosos a longo prazo é muito difícil para que nós possamos não procrastinar e, ao mesmo tempo, exercer essa atividade que precisa ser feita e precisa ser cumprida. Esforços a longo prazo comprometem a nossa produção. Os estudos revelam isso. A quinta causa é a baixa energia ou motivação. Quando nós estamos estressados, com a atividade física paralisada, com noites de sono mal dormidas, então certamente isso também vai impedir que você produza. Eu sempre digo, busque dormir às 8 ou 7 horas por noite, busque realizar as atividades físicas, alimentação saudável, saia de uma rotina que te torna cada vez mais paralisado, ou seja, nosso corpo precisa de movimento, precisa de atividade física para que o nosso cérebro também funcione bem. Eu faço natação e também corro durante alguns dias da semana. Isso me ajuda muito na produção intelectual, deixa o meu cérebro mais leve e eu passo a não comprometer algumas atividades intelectuais que precisam ser realizadas e cumpridas. Sendo assim, eu evito a procrastinação. Sendo assim, eu não adio as atividades que precisam ser realizadas. Então, busque ter um propósito e, ao mesmo tempo, não adiar aquelas atividades que a baixa motivação, o estresse e a ansiedade tiram você do sério. Bom, eu encerro por aqui essas 5 causas que certamente já passaram pela sua vida científica e acadêmica. Sei que eu não esgotei o assunto aqui proposto. Se você gosta de conteúdos relacionados à pesquisa acadêmica, aproveite para visitar o portal Café das Humanidades. Por lá você vai encontrar diversos cursos destinados à capacitação científica, o curso do artigo acadêmico, o do projeto de pesquisa, da linguagem científica, enfim, os preços são acessíveis. Ao comprar um dos cursos, você ajuda o financiamento do canal. E se você possui alguma dúvida ou incerteza acerca do assunto aqui tratado, traga o seu comentário no final do vídeo. A sua participação ajuda a alimentar o debate. Um abraço e até logo.